Olá, no programa de hoje nós vamos falar de uma doença temida no século passado e que, apesar de poder ser tratada e curada atualmente, persiste como um problema de saúde pública no Brasil, a hanseníase, que também era conhecida como lepra, o mal de Lázaro. A contaminação por uma bactéria que atinge os nervos e a pele chegou a motivar uma lei que recomendava isolamento compulsório e ainda retirava os filhos nascidos dos pais infectados. A taxa de prevalência de hanseníase caiu 65% em 10 anos no país. Mas o Brasil tem cerca de 30 mil novos casos anualmente. O desenvolvimento de medicações e políticas públicas de controle levaram à queda do número de doentes no país. Mas será que também diminuiu o preconceito? O panorama mostra ainda hanseníase e desigualdade social. Por que a prevalência da doença é maior nas regiões mais carentes? Onde e como vivem os remanescentes dos tempos de segregação das pessoas com hanseníase? Muitas lutam pela propriedade de imóveis nas áreas do isolamento. As antigas colônias agora funcionam como hospitais da rede de saúde do governo estadual. Nós recebemos para este programa Marco Túlio de Freitas Ribeiro, que é coordenador do Núcleo de Ensino e Pesquisa da Casa de Saúde Santa Isabel, da Rede FEMIG, a rede hospitalar do governo estadual. Ele é pós-doutorando em saúde coletiva. Também conosco o Tiago Flores, que é coordenador estadual do MURHAN, o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase. Hanseníase ontem e hoje, agora no Panorama. A hanseníase é uma doença crônica e infecciosa que atinge a pele e os nervos. O tempo entre o contágio e o aparecimento dos sintomas varia de 2 a 5 anos. Esse período longo é um dos desafios ao controle da infecção para o qual há tratamento e cura. O contágio acontece pelas vias respiratórias, por meio de secreções nasais, tosses, espirros. Mas uma pessoa doente, atendida e medicada adequadamente, não transmite a bactéria causadora da doença. O tratamento mudou o quadro da doença no país, onde por 4 décadas, a partir do fim dos anos de 1940, os hansenianos eram obrigados a viver isolados. Nós vamos mostrar agora o cenário atual de um desses locais de isolamento que fica em Três Corações. A reportagem foi feita durante uma série de visitas da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia no primeiro semestre deste ano a ex-colônias para hansenianos. O Antônio Marcos conhece bem este local que muitos chamavam de leprosário, em uma época dominada pelo preconceito, falta de informação e tratamento inadequado. Quem tinha lepra, hoje chamada hanseníase, era separado da família e trazido para cá à força. Os pais do Antônio Marcos tinham a doença e se conheceram aqui. Quando você nasceu, você foi direto para um orfanato, né? Eu fui direto para o orfanato, não pude nem alimentar no seio da minha mãe e fez muita falta para mim de estar com a minha família. Só com 15 anos de idade, ele teve contato com os pais novamente. Era aos fins de semana e às escondidas. Hoje, a Casa de Saúde Santa Fé é bem diferente daquela inaugurada na década de 1940. A Comissão de Direitos Humanos viu que o atendimento foi aberto à população em várias especialidades médicas. Tem até um centro de reabilitação física que recebe pacientes de 50 cidades da região. Existem já projetos em andamento para ampliar o centro de reabilitação, para que a gente possa também fazer com que esse hospital possa dar uma assistência maior, aumentando o número de leitos. O atendimento a quem tem hanseníase continua sendo feito. Além dos pacientes externos, tem os que vivem aqui. Muitos são da época da internação compulsória e perderam os laços com os parentes. Ao todo, quase 170 moradores que reivindicam o registro das casas no nome deles e obras de infraestrutura. Porque nós temos filho e a gente sabe que vai morrer e quer deixar alguma coisa para os filhos. Existem algumas questões que dizem respeito ao período eleitoral e, portanto, nós temos que aguardar um pouco. Mas a discussão já existe, já está avançada e a gente espera em breve dar os encaminhamentos apropriados. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pela presença de vocês, falando desse tema ainda cercado de muitos mitos, muitos estigmas. A transformação das colônias em hospitais gerais, essa abertura à comunidade, é um passo importante para a derrubada desse preconceito. Vou começar
por você, Tiago. Olha, a abertura dos hospitais colônias, né, coincide com a criação do Mohan, que é o nosso movimento de reintegração das pessoas atingidas pelo hanseníase, né, presente aí no Brasil todo, porque ao abrir as colônias a gente tinha um grande problema. Quem estava lá dentro, quem foi internado compulsoriamente, não tinha coragem de sair para fora para enfrentar a sociedade, e quem estava do lado de fora não tinha coragem de ir para a colônia. Então surge um movimento para fazer essa reintegração entre o ex-paciente de hanseníase com a sociedade do modo geral. Vamos só te identificar, Tiago, você é filho de pacientes da colônia Santa Isabel, Isso. que chegou a ser uma das maiores, era a maior da América Latina, né, que fica em Betim. A colônia Santa Isabel, né, fica no município de Betim, chegou a ser a maior colônia da América Latina, chegando a ter quase 5 mil ex-internos, né, de uma vez só. E uma colônia autossustentável, né, onde tudo era produzido dentro da colônia, né, onde os próprios ex-pacientes faziam todos os serviços, porque você não tinha ninguém de fora, né, com exceção aos profissionais de saúde, as irmãs que faziam um serviço lá de enfermagem, né, os freis, principalmente os freis franciscanos, que tinham um trabalho lá ligado à questão da fé e da doação também. Tirando esses profissionais, tudo era, e os médicos, tirando esses profissionais, tudo era feito pelos próprios moradores da colônia. Eu sou filho de 2 ex-pacientes de hanseníase, né? Meus pais vieram para a colônia na década de 50, quando contraíram a doença, se conheceram na colônia e se casaram. Depois, né, a história da hanseníase, tem a primeira geração, que é quem teve a doença e ficou internado na colônia. Tem a segunda geração, que é a questão dos filhos que foram separados. Ao nascer na colônia, eram mandados para instituições porque não podiam conviver com seus pais. E no meu caso, é a sua terceira geração, filho de ex-internos, mas que não foram separados porque já havia terminado o período de isolamento compulsório. E seus pais também, pelo que você me disse, preferiram também não ter filhos para não serem separados Isso, deles, né? Na época da internação. Eu sou filho adotivo dos meus pais, que foi uma política de repovoação da colônia. Né? Muitos pais não tiveram filhos porque sabiam que iam ser separados, com o fim do isolamento compulsório. Muitas crianças foram, né, disponibilizadas à adoção para até fazer um processo de repovoamento nas colônias, não só de Minas, mas no Brasil todo. Então, o Marco Túlio é um profissional que atua nessa ex-colônia Santa Isabel e que trouxe para nós umas imagens, que é pós-doutorando em saúde coletiva, então conhece bem também esse passado. O que você poderia nos contar? A gente já pode ver naquelas imagens? Podemos. Então vamos colocar, Anderson, nosso diretor vai rodar. E esse passado, as pessoas precisam conhecer mais, né, Marco Túlio? Sim, com certeza. Por exemplo, ali, aquela foto inicial, né, você vê Dr. Orestes Diniz, né? Vamos dando uma paradinha, Anderson, para a gente poder falar um pouquinho dessas que rodaram? Tá. A gente vê ali o Dr. Orestes Diniz, né, visitando uma paciente no interior de Minas. E é muito interessante você ver a casa da paciente, né, as condições de moradia. Porque a hanseníase, ela está muito ligada, ela é uma doença que está ligada à pobreza, né? E a questão da moradia é importantíssima, porque a transmissão, ela depende, né, do contato contínuo e próximo. Então você vê aquela casa ali, né, uma casa muito humilde, muito pequena. Talvez de um cômodo, de um cômodo, né? Todo mundo vivendo ali, muito próximo, né? Isso favorecia a contaminação, né? E a dificultava o controle. Então estamos repetindo e na sequência, então, essa é a foto do médico. Sim, doutor Orestes. E a próxima foto é uma foto que te marca muito, né, Marco Túlio? Que é a chegada de um vagão, né? De um vagão, a gente pode ver ali, né, escrito em cima, moléstias contagiosas, né? Os pacientes chegavam, né, de trem e já chegavam estigmatizados, né? Tinha todo um processo de segregação ali, né? Tinha um vagão específico para os doentes da hanseníase, né? Então, a gente hoje em dia, né, tem uma preocupação, lá o núcleo de ensino e pesquisa, ele tem uma comissão de memória, a gente tem uma preocupação em manter esse acervo, né, porque essa história é importante. Bom, já a gente volta a ver algumas imagens. Tiago, o preconceito diminuiu, por exemplo, os seus pais são vivos, são tratados. Qual a impressão dessa luta? A hanseníase, o grande desafio da hanseníase é justamente a questão do preconceito. Porque há uma dificuldade muito grande das pessoas em encarar a hanseníase como uma doença comum, como uma gripe, como um resfriado, que tem tratamento, tem cura, que pode ser curado em qualquer unidade básica de saúde, né, através do medicamento, toma o medicamento, leva para casa.
Então, o principal desafio é o preconceito. Muitas pessoas fazem a comparação da hanseníase com a questão da lepra bíblica. Não conseguem enxergar como uma doença, mas sim como uma maldição, uma coisa impura, aquela coisa do leproso. Porque, se você reparar bem, é a única doença que é citada na Bíblia. Então, esse estigma, né, da lepra bíblica, até hoje ela está presente. Então, o principal desafio é o preconceito. A primeira coisa é a pessoa conseguir encarar como uma doença normal. E o preconceito a gente só consegue fazer com que ele melhore através da informação. Então, se a pessoa tem um preconceito é porque ela não sabe realmente o que está cercado em torno da doença. Então, né, a gente tem avançado muito, tem conseguido várias conquistas, né? Programas como esse são fundamentais para a luta, não só do Mohan, mas do combate à doença, porque informa, né, as pessoas, e geralmente as pessoas têm o preconceito daquele antigo ex-paciente que hoje teve uma sequela porque na época não tinha um tratamento adequado, sendo que aquele já teve o tratamento, já foi curado, já não tem mais a doença, e só por causa daquela sequela a pessoa tem um preconceito ficou com ele. Ficou estigmatizado. A sequela que já estava no estágio maior, atualmente não precisa chegar a esse ponto, não precisa, né? Isso, o paciente, quando ele apresenta sequela, é porque não houve o diagnóstico e o tratamento precoce. Né? Ele já foi tratado numa fase avançada da doença. É tudo que não se quer hoje em dia, né? Nós estamos quase terminando o primeiro bloco, o papo está ótimo. Vamos ver um pouquinho mais das imagens, então a gente termina com você esse bloco. Marco Túlio, vamos rodar, Anderson? Então aí a chegada de um paciente também numa charrete. Também do interior de Minas, né? Chegando, buscando tratamento. Aí já é uma vista da colônia, né? Colônia Santa Isabel, em Betim, a gente que foi construída na década de 1930, né? Isso. Ali chegou ainda a ser em fase a maior de da construção. América Latina, o Tiago já colocou para nós. Aí um preventório, né, onde ficavam os filhos, né? O preventório era para onde eram levadas as crianças nascidas dos pais com hanseníase. E aí as crianças são filhos, né, de hansenianos. E eram colocadas para adoção. Sim. Esse é o pavilhão Werneck Machado, que atualmente está sendo restaurado pela Prefeitura de Betim, né? Tem processo de restauração. Aí a placa de inauguração. E tinha uma vida social muito intensa, né, Tiago? Nas colônias, assim, a música muito forte, né? Vocês viram ali uma banda de jazz. Eles criavam uma estrutura muito similar ao modelo americano, das colônias americanas. Então tinha uma vida social muito rica. Inclusive havia uma, só para a gente terminar mesmo o bloco, viu, Angélica? Uma moeda semelhante a uma que o Tiago trouxe para nós. Deixa eu segurar aqui para o pessoal. Essa aqui não é uma moeda brasileira, mas também havia... Existiam moedas próprias dentro das colônias. Tamanho preconceito que a pessoa chegava, né, se ela tinha algum dinheiro, alguma coisa, esse dinheiro da pessoa, ele era transformado naquela moeda própria da colônia e... né, invadia a câmera aqui, né? Nas colônias do Brasil, o pessoal chamava de boró, que era o dinheiro próprio da colônia. E essa aqui é o que eu estou tentando mostrar, Lazareto, né? Essa moeda é de uma ex-colônia de Água de Rios, da Colômbia, né, um amigo nosso lá da Colômbia, lá, que tem o Corso Hansen, que é um movimento parecido com o Mohamed, presenteou no encontro que a gente teve junto. Era uma vida própria dentro desses locais. Vamos para uma pausa, já voltamos com o nosso panorama falando sobre a hanseníase ontem e hoje. Não sai daí.